Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Um ótimo início de madrugada para todos. E aqui vamos começar orando ao Senhor nosso Deus, clamando a Ele pela ajuda, clamando a Ele pela sua graça, pela sua misericórdia, clamando a Ele para que Ele alegre os nossos corações e resolva as nossas causas. Amantíssimo Deus e eterno Pai, na Tua presença, Senhor Jesus, é que me encontro nesse momento, e o Senhor bem sabe os nossos corações e bem conhece as nossas tristezas, mas tudo está diante de Ti, Senhor. Toma nossas vidas em Tuas mãos. Eu apresento o Brasil, eu apresento os países da Ucrânia, da Rússia, meu Deus, apresento toda a América Latina, apresento o continente da Europa, meu Deus, apresento a todos diante da Tua presença. Somos aflitos e necessitados de Ti, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer, sem Ti não podemos ir a lugar algum. Sem Ti, Senhor Jesus, estaríamos perdidos, mas com a Tua misericórdia e com a Tua graça, o Senhor é poderoso para nos renovar e nos abençoar. Pai eterno e querido, visita aqueles que estão enfermos, visita aqueles, Senhor, que estão com problemas em sua vida, Senhor, problemas de casamento, problemas com familiares, problemas com parentes, problemas de portas de emprego que não se abriram. Senhor Jesus, eu te peço a Tua bênção sobre todos, Pai. Meu Deus, precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer, sem Ti não podemos ir a lugar algum. Sem Ti, Senhor Jesus, estaríamos totalmente perdidos. Pai eterno e querido, visita o interior de cada coração, visita o Teu povo. Pai amado e querido, que o Senhor venha dando força a cada um de nós. Toma-nos em Tuas mãos, Pai, para a glória do Teu nome. Que o Teu nome seja glorificado e engrandecido. E que ao louvarmos a Ti, Pai, o Senhor receba o nosso louvor como aroma suave em Tuas narinas. Em nome do Senhor Jesus, assim entrego esta oração. Amém. Amigo, é preciso ter coragem para vencer tribulações que vêm na vida. Quem crê em Cristo será salvo, mediante a fé que é dom gratuito dado por Deus. Quem sabe você não percebeu ainda que Cristo está lado a lado com você.
paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui estou louvando os meus louvores que vocês encontram no meu canal, Melry Macedo, pregando a palavra do Senhor. E os mais recentes estarão encontrando nas plataformas digitais, Spotify, iTunes e muitas outras. E o título do meu CD mais recente é O Segredo de Estar de Pé. Olha o que o Senhor nos diz. Se atentamente ouvires a voz de Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Ele manda, seja fiel e corajoso em cumprir o que Ele te ordena. Ele te exaltará sobre toda a terra. Ele determinará as bênçãos em teus eleitos, porque Ele é grande e fiel para cumprir. Bendito serás tu na cidade e no campo. Bendito o fruto do teu ventre, as crias dos teus animais e das tuas ovelhas. Se atentamente ouvires a voz de Deus, o Senhor abrirá o bom tesouro, abrirá o céu para dar chuvas de bênçãos na tua terra no tempo certo, e abençoará a obra de tuas mãos. Ele te exaltará sobre todas as nações, se tu fores temente ao Senhor enquanto viveres. O Senhor determinará as bênçãos em teus celeiros. Em tudo que puseres as mãos, prosperará, prosperará. Se guardares os mandamentos que o Senhor hoje te ordena. Se guardares os mandamentos que o Senhor hoje te ordena. Seja o nome do Senhor. Ele é o nosso grande amigo, Ele é aquele que cuida de nós. E o Senhor te diz assim ainda: pare de chorar, levante o olhar, ainda há uma esperança pra você. As lágrimas que molham retratam momentos infelizes.
Senhor e Salvador Jesus Cristo, para todos sempre. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus para todos, que o Senhor vos abençoe. E graças a Deus por estarmos nesse período de madrugada, orando ao Senhor, louvando a Ele. Louvado seja o nome do Senhor, é recompensador. É maravilhoso quando tiramos um período da madrugada para orarmos ao Senhor nosso Deus. A saber que, ainda que estejamos com problemas, tribulações e dificuldades, mas o Senhor nosso Deus, Ele é aquele que está acima de todas as coisas. Eu quero ler um texto muito lindo da palavra do Senhor nosso Deus, que está escrito no livro de Josué, capítulo 7, versículo 10 até o versículo 13. E diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema e também furtaram e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados, mas não serei convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e diz: santificai-vos, porque assim diz o Senhor. Glória a Deus, o Deus de Israel. O anátema está no meio de vós, diante dos inimigos, e não podereis suster-vos até que o anátema esteja no meio de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Em outra versão está escrito assim, em outro texto, o Senhor dizendo: santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. E é justamente sobre isso, sobre a santificação que eu vou falar. Mas antes, comentando que o povo de Israel estavam entristecidos demais. Eles haviam sofrido uma derrota dos inimigos. E Josué, um líder constituído por Deus, para conduzir o povo de Israel até a terra prometida, estava junto com os anciãos. E ele estava angustiado, chorando, sem saber o que fazer. E aí é quando o Senhor responde a ele e diz: levanta-te, porque estás prostrado assim o teu rosto, como se fosse um derrotado? É isso que o Senhor quer dizer. Antes de eu entrar na palavra, assim diz o Senhor: levante-se, levante o seu rosto, levante o seu ânimo. Levante-se novamente, aleluia, porque está prostrado dessa maneira, a saber que o Senhor é aquele que cuida de ti, a saber que o Senhor é aquele que vai fazer na tua vida maravilhas, coisas grandes. Louvado seja o nome do Senhor e que Ele está para de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar um pouco sobre compreendendo a natureza da santificação um pouco. Nós vemos aqui que o povo teve uma derrota e quando Josué foi perguntar ao Senhor o porquê, o Senhor disse: olha, no meio de vós há anátema, no meio de vós furtaram, mentiram e até debaixo da bagagem puseram. E aí foi se referindo a Acã. Acã, que verdadeiramente tinha feito essas coisas, pegado dos despojos da Babilônia, e assim escondido no meio da tenda dele, tinha mentido e tinha ocultado, e até que quando o mal foi extirpado de Israel, então assim Israel pôde vencer. Muito bem, eu quero falar para vocês um pouco a ideia sobre a palavra santificai-vos.
E esta atitude espiritual, dentre os atributos morais do Senhor nosso Deus, como os atributos de misericórdia, de longanimidade, de amor, de graça, de bondade. Então vamos entender um pouco a natureza da santificação, louvado seja o nome do Senhor, o que significa, o que quer dizer. E assim porque o Senhor disse ao povo de Israel, santificai-vos, que amanhã farei maravilha no meio de vós, assim o Senhor diz para nós. Se nós buscarmos o caminho da santificação, então o Senhor também fará maravilha no meio de vós. Há uma esperança para a nossa vida, há uma esperança, o Senhor diz. Alguém nesta noite, reprime tua voz de choro, as lágrimas que caem dos teus olhos, porque há uma esperança para o teu futuro. Agora entra na presença do Senhor, santifica-te, para você ver o que o Senhor vai fazer. Então, primeiro, a santificação é parte de um dos atributos do próprio Deus. E também chamado atributo partilhável, porque o Senhor imbuiu dentro de cada ser humano que se aproxima dele, o desejo de se unir ao sagrado, o desejo de, vamos dizer, de conhecer mais sobre o sobrenatural, o desejo de se santificar. A palavra hebraica kadash, que significa ser santo, e santo do grego hagios, que quer dizer separado. Separado de quê? Das coisas vis do mundo. Separado das coisas que desagradam ao Senhor. Enquanto na palavra hebraica kadash, ela se deriva do nome kad, que quer dizer cortar, separar. Então, a princípio, eu não quero expor aqui, vamos dizer, sobre um dogma de santidade, de um sistema religioso, não. Mas eu estou querendo mostrar que a santidade, ela é oriunda do próprio Deus e ele desejou para o seu povo, está ligada ao Senhor. Em sua posição de caráter, embora ele sendo absolutamente distinto, único, soberano, cuja transcendência da sua santidade não podemos compreender no inteiro teor, contudo, este atributo é uma pequena, ele nos deu de uma pequena porção partilhável para nós humanos. Isso porque ele disse sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui vamos começando a ler mais, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, quando o Senhor diz assim para nós. Louvado seja o nome do Senhor. 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso corpo, alma e espírito. Sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que chama, também fiel é o que fará. Então, a santificação, o Senhor atribuiu onde se deveria praticar a santificação, que seria no corpo, na alma e no espírito. Isso é o quê? Isso é a nossa composição humana. Nós, como humanos, somos tricotomistas por natureza, constituídos de corpo, que é o visível, da alma, que é cujo corpo armazena, e o espírito, que dá vida, que dá o realce ao vivente. É assim. Então o Senhor está dizendo para nos santificarmos corpo, alma e espírito. E como é no corpo? Vamos começar aqui a ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 em diante está escrito: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de maneira como convém andar e agradar ao Senhor nosso Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais,
Ou seja, se quiser progredir, ande conforme a vontade do Senhor. Se quiser progredir, procure agradar ao Senhor. Porque vós bem sabeis dos mandamentos que vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E para começar, que vos abstenhais da prostituição. Depois ele diz, cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Que vaso é esse? É o corpo. O Senhor criou o corpo para quê? Só para habitar a alma? Só para ter o espírito, o fôlego? Não. O Senhor tinha um propósito especial, tem para o corpo. Quando ele fala que o corpo é templo e morada do espírito, então para isso ele também criou o corpo humano. Mas nem todos, é claro, possuem o Espírito Santo do Senhor, porque nem todos estão na presença do Senhor. Aqui diz, versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, que é o seu corpo, em santificação e honra. Ou seja, aqui sempre eu digo que cai aquele pensamento de que o Senhor só quer o coração. Não, o Senhor quer o corpo, o Senhor quer a alma, porque foi Ele que nos fez. Aqui diz, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem ao Senhor Deus. Ninguém oprima nem engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também disse, e antes vulo dizemos e testificamos, porque o Senhor não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Ou seja, o Senhor não nos chamou para vivermos uma vida mesclada no vil, para vivermos uma vida entrelaçada no vil, mas Ele nos chamou para a santificação, ou seja, para a separação, para abster-se das coisas que desagradam a Ele e assim procurar viver de uma forma que agrade ao Senhor. Ele diz, portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu o seu Espírito Santo. Então, quem despreza essas coisas, não está desprezando ao pregador, não está desprezando a quem ouve falar, mas está desprezando o próprio Deus. É o que ele está dizendo. Versículo 12, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessitais de coisa alguma, ou seja, para que sejais como exemplo para a glória do Senhor nosso Deus. Então, aqui mostra que o Senhor deseja a santificação para o nosso corpo. E a santificação para o nosso corpo é se abstendo, se separando, se emancipando, se desvencilhando do mal, das coisas que desagradam ao Senhor. Por quê? Porque muitas pessoas têm um coração voltado para o Senhor. Muitas pessoas vão à casa do Senhor. Mas, por exemplo, se, digamos, não cobre o corpo direito, isso não é só doutrina, vai além. Por quê? Vou explicar. Desperta a sensualidade. E no que desperta a sensualidade, mesmo sem querer, não está procurando santificar o corpo. Então, por isso que a Bíblia diz, santificai-vos em tudo, corpo, alma e espírito. É o que está escrito. E como é que eu sei que o que eu visto ou uso agrada e desagrada ao Senhor? Pergunte a Ele. Se viste, vá de frente a um espelho e observe se a sua vida em inteiro teor, por dentro e por fora, glorifica ao Senhor Jesus. É assim. Agora, santificai-vos, aqui é como o Senhor Jesus Cristo disse, de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não adianta eu fazer bonito fora e dentro de mim ser igual um sepulcro caiado. Dentro de mim eu viver o engano, dentro de mim eu não aceitar
a palavra do Senhor. Não adianta. A transformação, ela começa de dentro para fora. E uma coisa que o Senhor ama é a sinceridade. Quando a pessoa é sincera, o Senhor gosta e se apraz disso. Agora a alma. Como santificar a alma? Por que santificar a alma? Porque a alma, que é o centro das emoções, que também é o nosso intelecto, a nossa mentalidade, ela pode ser má. É o que diz Provérbios 21:10. Ela pode desejar o mal, se inclina para o mal. Por quê? Porque nós temos uma natureza pecaminosa. Nascemos com ela. E além disso, nós somos imperfeitos. Então imagine que você anda na presença do Senhor e quer andar bem. Quer pagar suas contas certas, quer viver com sua família bem, se esforça para fazer o que é certo, o que é viável. Mas digamos que algo de fora lhe tira do sério. Aí se você não tiver o Senhor na vida, aí a alma, o interior já começa a desejar o mal. Por quê? Porque você recebeu um mal, uma injustiça. Então por isso que o Senhor disse, santifique a alma, purifique a alma. Foi o que o Senhor falou também com Abacuque. Aqui vamos ler no livro de Abacuque, o profeta do Senhor, o profeta que chorava pelo seu povo, que digamos assim, que fazendo uma ilustração metafórica, ele vai diante do trono de Deus, vamos dizer assim, no tribunal do Senhor, para perguntar até quando e por quê. Senhor, até quando? Senhor, por quê? Eu estou orando, esse povo está assim, dessa forma. Senhor, até quando? Por quê? Eu sou o teu servo e o Senhor não prometeu isso e aquilo? Quando ele diz aqui, capítulo 1 de Abacuque, versículo 1, o peso que viu o profeta Abacuque. E ele dizia, até quando, Senhor? Eu clamarei e tu não me escutarás. Gritarei violência e tu não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade, a vexação, a destruição, a violência? Senhor, por que essas coisas? Também se suscita a contenda, o litígio. E ele começa a falar. Aí no capítulo 2, depois que o Senhor tinha falado com ele diz assim, sobre minha torre de vigia eu estarei, sobre minha fortaleza esperarei, para ver o que é que o Senhor fala acerca da minha queixa. Então o Senhor respondeu a ele e disse, escreve, a visão ainda é para se cumprir no tempo determinado. E não falhará, mas se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Aqui é uma contradição de tempo? Sim, no sentido de que o tempo do Senhor é diferente do tempo da expectativa do ser humano. A expectativa do ser humano é para amanhã, é para um mês. A expectativa do Senhor Deus pode ser daqui a 1 ano, daqui a 2. Então, dentro do tempo humano, mas não é na minha hora nem na sua hora. Aí o Senhor fala algo importante para Abacuque, que diz assim, versículo 4, eis que a sua alma se incha, e não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então Abacuque, ele se inchou na alma. Ele era profeta, era. Ele servia ao Senhor, servia. Ele estava orando em favor do seu povo, estava. Ele estava clamando ao Senhor por providência, estava. Ele se preocupava com o povo, se preocupava. Teve um momento que ele se calou, esperou Deus falar, sim. Mas o Senhor olhou para o interior dele e disse assim, olha, tem uma coisa que está faltando em você, a sua alma está muito inchada. E se você se incha a alma, quando é que uma pessoa incha a alma? Por 2 razões. Ou quando ela está irada com alguma coisa. Agora, quando se incha contra o próprio Deus, o que é isso? É quando ou o Senhor não faz aquilo que ela quer, ou então quando o Senhor não atende às expectativas dessa pessoa no tempo que quer. Aí a pessoa
se aborrece, se incha. Aí diz, não vou mais para a igreja, não quero saber de Jesus, eu não quero saber disso, eu não quero saber daquilo. Eu fiz isso, eu fiz campanha, não fui respondida, eu chorei, não tive resposta. Mas o Senhor diz novamente, se está tardando aos teus olhos, espera, porque virá e não tardará. E para onde você for, a palavra vai ser essa, espera. E querendo, achando bom ou não, achando bom ou ruim, chorando ou não, o Senhor está dizendo, espera. Porque o que há de vir virá e não tardará, ou seja, não vai vir na hora que você estiver morrendo. Você vai desfrutar ainda, não se preocupe. Então a alma, termos cuidado com ela, porque pode se inchar, porque pode desejar o mal. E aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, diz algo muito importante para a nossa alma, que contribui para a santificação da nossa alma. Está aqui escrito 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Louvado seja o nome do Senhor, está dizendo assim: purificando a vossa alma, como? Na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Então, como é que eu santifico a minha alma? Na obediência à verdade. Às vezes há uma guerra, o apóstolo Paulo disse, entre o espírito e a alma, entre a carne, o espírito e a alma, porque se opõe entre si. A carne, que é o quê? Todo brasileiro sabe, sombra, facilidade e água fresca. Mas e o espírito, que é o quê? Humilhação, jejum e busca diante do Senhor. Então, como é que eu purifico a minha alma? Obedecendo à verdade, me sujeitando à verdade, que é o quê? É a palavra de Deus. Ah, mas se eu leio algo do Senhor e se choca com aquilo que eu quero. Aí o Senhor diz assim para você, Jeremias 42, 6. Seja ela boa ou má aos teus olhos, obedecei à voz do Senhor. Porque o Senhor, a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável, ele sabe o que é melhor para nós. É assim. Então, nós olhamos só o que os olhos físicos vê e podemos ter uma perspectiva de alguma coisa, um pensamento além. Mas quem, na verdade, confirma o futuro e constitui todas as coisas é o Senhor nosso Deus e não há outro. Então, como eu purifico a minha alma? Ligando ela em obediência à verdade. Procurando ter amor fraternal, o amor filantrópico, o amor pelo próximo, não desejando mal, embora que fez o mal a você, mas você não vai ser igual a ele, para não pesar na mesma moeda, vai desejar o bem. Isso não deve ser de forma fingida, isso deve ser de dentro. Amai-vos ardentemente, ou seja, desejando todo o bem mesmo, uns aos outros, com o coração puro. Ah, mas é bobo quem fizer isso, é nada. É mais próximo à salvação e o galardão vem todinho do Senhor para a sua vida. Tenha certeza. Agora, o que mais a palavra do Senhor fala? E o Espírito? Porque eu devo me preocupar com o Espírito. O Espírito de é minúsculo significa a mentalidade, significa o fôlego. Do hebraico, roash. Evangelho de João, vou ler aqui capítulo 6, versículo 63. João 6, 63 está escrito assim. Glória ao nome do Senhor Jesus. 6, 63. O Espírito é o que vivifica a carne. Para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo está dizendo, se vocês só viverem na carne,
de nada se aproveita, porque colherão mal, gastarão sua vida de uma forma pior possível, não terão comunhão na minha presença, terão más colheitas, mas se o espírito de vocês, a mentalidade, o coração se ligar ao Senhor, então vai trazer vida para vocês, vai trazer entendimento, vai trazer esclarecimento, vai trazer o bem, vai trazer a direção, vai trazer o que é certo, o que é viável para a sua vida. É isso que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo para a multidão. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto importante da santificação, do grego hagios, como eu já disse, que quer dizer separação. Separação. Separação de quê? Do que é vil, das coisas do mundo. E como é que eu vou saber o que é vil? Comece a orar a Deus e pergunte ao Senhor: Senhor, o que é que o Senhor não quer na minha vida? O que é que te desagrada? O que é que não está alinhado à tua vontade? Comece a me mostrar, me dê força para que eu venha me desvencilhar do que não te agrada. Olha o que diz a palavra do Senhor, nós vamos ler aqui no livro de Tiago, capítulo 1. Um texto bem conhecido até. Tiago, capítulo 1. O versículo, vamos ler aqui, 26 e 27, que dá uma ideia de religião, de religioso, mas diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso, cuida, vamos dizer, em expressar sua crença no Senhor ou em algum outro Deus, o Senhor diz, e não refreia a língua, antes engana seu coração, e a sua religião é vã. A religião pura e imaculada para com o Senhor, Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, como é a santificação? Se preservar da corrupção do mundo, do sistema, da influência, de que tudo é aceitável, de que tudo é normal, de que o mundo mudou. A Bíblia diz, Romanos 12, versículo 1, não vos conformeis com as coisas desse século, antes renovai a vossa mente, para que possa entender qual seja a boa, perfeita e vontade do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que podemos falar mais sobre santificação? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 ao 18 está escrito: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Em outras palavras, aqui fala de se ajuntar, como também de ter uma sociedade, seja assim uma sociedade profunda, como amigos ou coisa assim. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo do Senhor Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Senhor Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu povo, e eles serão o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, porque, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos recebereis, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Então o Senhor está dizendo, sociedade com o que é mal, junção com o que é mal, mesclar a vida com o que é mal, ter, como diz, uma vida no Senhor meio termo. O Senhor está dizendo que não agrada a Ele,
que isso fraudula a santificação e que nós temos que nos santificar, porque o Senhor Jesus está voltando. É como eu disse, santificar vai além de vestes, de usos e costumes, vai. Mas também inclui, porque eu já mostrei aqui que o corpo, ele pode se tornar um instrumento de pecado, porque ele, não coberto de forma viável, mesmo a pessoa, o portador da roupa, sendo de um coração puro, mas pode induzir outros à sensualidade, e aí não agrada ao Senhor. Agora vamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Outro texto bíblico. A vontade do Senhor Jesus Cristo para nós. Ele, quando orava ao Pai em terra, embora ele e o Pai é um só, ele dizia assim no 1 João, Evangelho de João 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Ou seja, o que é que o Senhor Jesus Cristo está querendo dizer aqui? Na sua oração ao Pai, ele está dizendo assim: Senhor, ajude-os, Pai, que eles sejam santificados pela verdade. E eu, em figura humana, procuro dar exemplo para que eles vejam o meu exemplo e me sigam e sejam santificados na verdade. Então, o que disser a palavra do Senhor, eu não posso me contradizer a ela. Agora, se existem coisas que se chocam dentro de mim e que é difícil eu aceitar, então eu oro ao Senhor e peço a Ele para me ensinar numa compreensão a qual eu possa ver, a qual eu possa observar e ver que é o melhor para mim e praticar. Então o Senhor, Ele quer que a santificação, ela seja com interesse de coração. Tem mais isso. Seja voluntária, que não seja um dogma exigido, mas que às vezes, se há uma exigência, porque tem pessoas que às vezes falta a ideia assim do pudor e precisa ser ensinadas. Tem pessoas assim que não entendem. Então vocês veem até em órgãos importantes como fórum e outros, as pessoas não vão de toda maneira vestidos. Tem um tipo de veste para poder ir. Então, como diz, a mesma coisa é se portar na presença do Senhor nosso Deus, é no mundo, é para com a sua família, a sua casa, buscar a santificação, ou seja, se abster das coisas que não agradam ao Senhor. Isso com interesse de coração. E o que seria interesse de coração? Seria com toda vontade, com todo ser, com toda alegria, com todo empenho, sem ser obrigado, sem ser coagido, sem ser pressionado. É isso que quer dizer a santificação, buscar com interesse de coração. Vamos ler outro texto no livro de Hebreus, capítulo 13. O versículo 12 está escrito assim. 13, versículo 12. E por isso também o Senhor Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Então nós vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele fez de tudo para seguir o exemplo da santificação. Ele preferiu ser levado, está em vitupério, em ignomínia, fora dos portões da cidade, que é isso que está falando, que ele padeceu fora da porta de Jerusalém,
Por quê? Porque ele assumiu toda a nossa pecaminosidade e ali morreu naquele lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar de caveira, e ele padeceu fora dos portões da cidade. Então ele deu o exemplo, quer dizer, ele considerou a cidade, vamos dizer assim, no aspecto que no passado a vontade do Senhor era que o povo de Israel, o povo hebreu, fosse um povo santo, separado para ele. Mas como assim não fizeram? E assim resolveram seguir as leis, porém de forma legalista, de forma onde oprimiam os mais frágeis. Então o Senhor mesmo veio, viveu toda a lei e padeceu, derramou sua última gota de sangue fora da cidade. Morreu ali como infrator, mas não era infrator. Ele morreu porque a Bíblia diz em Isaías 53, o castigo que nos traz a paz, ele resolveu assumir sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então vejam que o caminho da santificação não é um jugo, mas é um caminho que nos ajuda a nos aproximarmos do Senhor nosso Deus. Então, mesmo que às vezes as pessoas não concordem com muitas coisas, mas é o caminho que nos aproxima do Senhor nosso Deus. Tem um versículo que eu não me lembro agora a referência, mas posso deixar escrito depois, quando o Senhor disse, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Então, viver o evangelho não é um tipo de modismo, de uma nova religião, é porque é um sistema, porque me agrada dali, vou viver. Não, é mais do que isso, porque estamos servindo a um Deus vivo e verdadeiro. Agora, um outro versículo que eu quero falar é que a santificação, ela é importante para o serviço cristão, ou seja, se eu for fazer algo em nome do Senhor, é necessário eu me santificar com coração puro. Louvado seja o nome do Senhor, como lemos em 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. É necessário também que a minha busca pela santificação seja coerente com a palavra do Senhor e que agrade a Ele. E como também é importante, quem não sabe, mas a santificação é importante para a salvação. Isso, muito obrigado. Sede santos, porque o Senhor é santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então não é servir ao Senhor de todo jeito, como alguns pensam, e que o Senhor de repente vem, vai consertar tudo e vai libertar todo mundo. E eu digo a vocês, quem vive nessa mentalidade, aí eu pergunto, então para que o Senhor Jesus viria? Para que ele ensinaria a sua palavra? Para que ele combateria sobre o pecado? Para que ele morreria na cruz? Se realmente ele viesse e consertasse tudo e todo mundo fosse salvo e não fizesse nenhum esforço para isso. Aí para que seria o sacrifício do Senhor Jesus? Então, temos que observar o que diz as Escrituras. Olha o que diz a palavra do Senhor mais sobre a santificação. Hebreus 12, versículo 14, muito importante, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vou ler mais uma vez. Segui a paz com todos. Eu vou ser amigo de todos, até dos meus inimigos, quem quis me matar. Não é isso que está dizendo o texto aqui. Está dizendo que esteja em paz com todos. Perdão entra em cena. Segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. E tem mais uma coisa.
tendo cuidado de que ninguém se prive. Ou seja, não é que o Senhor priva as pessoas da graça dele. O que é a graça de Deus? Significa o favor imerecido do Senhor. Significa o quê? Significa o dom dado ao Senhor da vida de graça, de favor, de misericórdia, de bondade. Mas tem pessoas que aqui diz se privam, ou seja, elas armam como se fosse, levantam uma parede de inimizade que já foi derrubada pelo Senhor e levanta essa parede e diz assim, eu vou me proteger de tudo e de todos, eu não quero saber mais do Senhor, não quero saber mais de Bíblia, nem de igreja, nem de mais ninguém, mas se esquece que fica presa para o lado de dentro. Então o texto está dizendo, tenha cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. Ah, mas tem coisas na minha vida, eu aceitei o Senhor Jesus. Eu amo a Ele, eu me batizei, eu procuro ler a palavra dEle, mas tem coisas que eu não consigo me libertar, esquecer. E eu entendo você. Mas acontece que essas coisas que não conseguimos perdoar, esquecer e nos livrar delas, aí é quando suplicamos pela graça sobrenatural do Senhor, a capacitação necessária para alcançarmos esta bênção. É assim. Então, tem pessoas que se privam da graça do Senhor. Diz assim, mas por que é que eu estou na igreja? Por que é que eu sirvo a Deus e não vejo nada de bom na minha vida? Aí eu lhe digo, observe o seu interior, observe a sua vida. Observe se não tem raiz de amargura que está amarrando sua vida e que é capaz de contaminar muitos e que impede de você receber a graça de Deus. Então, o Senhor, Ele deixou o convite universal. Ele disse, vinde a mim todos, que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas também ele disse assim na sua palavra, louvado seja o nome do Senhor. Ele também disse, procure obedecer-me. Deuteronômio 28 tem as bênçãos ao decorrer da obediência e as maldições ao decorrer da desobediência. E foi só para o povo de Israel no Monte Gerizim? Não. Porque a palavra do Senhor ela tem relevância para todos os povos. Nós temos que ler e observar e ver a vontade do Senhor e procurar vivê-la da melhor maneira possível. Então, uma coisa eu lhe digo, busque a santificação, que você verá o Senhor fazer maravilhas na sua vida. Busque ser cheio, cheia da graça de Deus, porque o Senhor fará maravilhas na sua vida. Lance fora da sua vida todo o mal, tudo que lhe perturba, tudo que lhe deixa amargurado, toda injustiça, toda falta de perdão, todo ódio, toda mágoa, porque quem vai ser abençoado vai ser você, vai ser nós que fizermos assim. Louvado seja o nome do Senhor. Siga em paz com todos, de cabeça erguida, sem precisar se desviar para o outro lado da esquina para não ver a cara de uma pessoa, sem precisar se esconder ou se esquivar por causa de alguém. Não, procura acertar as contas e dizer assim, olha, está perdoado em nome do Senhor Jesus. Vive em paz com todos e a santificação, porque se não tiver essas coisas, ninguém verá o Senhor. Que o Senhor vos abençoe. Hoje é a palavra do momento que o Senhor me concedeu, graças a Deus. Confesso a vocês que sinto meu corpo muito cansado, mas o Senhor, Ele renova nossas forças. E peço a vocês, humildemente, aquele que puder se inscrever no meu canal,
se inscreva, é Melry Macedo, pregando a palavra de Deus. Comente, deixe seu comentário positivo, outras pessoas lerão, que o Senhor vos abençoe. E também orem, que vocês sabem que eu tenho um projeto de fazer cópias de CDs para a maior parte distribuir para a evangelização, para que o Senhor venha prover esse recurso para que eu faça. Assim me despeço de todos. Muito obrigada pela audiência de todos. Muito obrigada por deixar eu entrar na sua casa através das redes sociais. Muito obrigada pela sua atenção à palavra do Senhor. E que o Senhor vos abençoe. E oremos um em favor dos outros e a favor do Brasil. E tudo para a glória de Deus. Que o Senhor vos abençoe. Amém. E graças a Deus. Eu creio. Glória a Deus.